Boa noite a todos vocês. Segunda Crônicas, capítulo 22 é o que a gente vai iniciar hoje. Vamos pedir a bênção de Deus para iniciar, obviamente, a palavra dele, pedir essa bênção, né? Mais uma semana iniciando, mais uma semana de leituras iniciando. E a gente só tem a agradecer, obviamente, a gente sempre inicia as nossas orações agradecendo. E reconhecendo também, né, que chegamos aqui por conta dele, chegamos aqui dependendo dele. Então, esse reconhecimento é mais para que a gente saiba e lembre, e entenda que o Senhor nos trouxe até aqui. Então, vamos lá, Pai, obrigada por esse momento que nos encontramos unidos aqui para ouvir a Sua palavra. É um momento muito lindo, porque, como a gente sempre fala nas nossas orações, é um momento de comunhão com o Senhor e a gente só tem a agradecer, Jesus, porque a gente não sabe absolutamente nada sobre o dia de amanhã, mas depender do Senhor nos dá a certeza de onde, para onde vamos, de quem, aonde pertencemos, a quem pertencemos. E isso a gente só pode ter a certeza por conta do Senhor. Então a gente agradece, agradece, agradece imensamente. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento de honra, de glória. Obrigada porque esse momento o Senhor nos escolheu. Cada um daqui foi escolhido para esse propósito. E a gente está aqui aprendendo para honrar o seu nome. E durante a nossa vida, entre os altos e baixos, a gente pede para que o Senhor nos dê proteção espiritual e física contra todos os ataques malignos, contra todos aqueles espíritos ruins, espíritos de briga, espíritos de confusão, espíritos de dor, espírito de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Ou tudo aquilo que não foi causado especificamente por nós, mas nós fomos levados a fazer pelo pecado, levados a fazer por conta das influências, né? Apesar de foi levado a ser levado por nós por conta das nossas escolhas, mas a proteção que a gente está pedindo nessa oração é para que a gente não caia nessas tentações, não caia nessas influências, não caiam, né, na palavra daqueles que nos enganam ou tentam nos enganar. A gente agradece pela nossa vida, a gente agradece pelo ar que a gente respira, pelo alimento que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor provê para nós. E pedimos para que o Senhor nos use, me use nesse momento de leitura, que o Senhor ponha as palavras corretas nos meus lábios e que a gente possa ter uma linda, linda, linda live. Para a honra e a glória do seu nome, porque ela é consagrada a ti. Vamos lá, então. O reinado de Acasias. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalia e era neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a mãe dele lhes dava maus conselhos. Que as pessoas falam, às vezes, as pessoas falam assim, tá, mas honrar pai e mãe significa fazer tudo que, o que o pai e a mãe diz para fazer, ou manda fazer, ou a gente é obrigado a fazer, nada disso, porque a palavra também nos diz que o pai ou a mãe, né, que é a mãe especificamente na leitura, que o pai e a mãe, eles respeitem também os seus filhos. Então, é uma coisa mútua. E quando a gente fala sobre respeitar e honrar, né? É óbvio que a gente tem o discernimento, como é que fala? Sobre o que é o respeitar, né? Sobre o que é honrar, sobre o que é óbvio que a gente tem o discernimento, né? Então, é importante a gente ver isso. Aqui nessa parte especificamente, a gente, não sei se vocês vão lembrar especificamente, né? Mas vocês lembram que a Thalia, ela é da família de Jezabel, né? Então, a gente vê que vai na família, né? O que a gente consegue entender é que maus conselhos vindo de pessoas que a gente é próximo ou ama, né? Também existe. Então, quando a gente fala sobre o conselho, sobre a gente. É importante a gente ver isso aqui, porque, veja, a mãe dele.
se chamava Atalia, né? E era neta de Onri, mas Jezabel era, como é que diz? Filha, desculpa, era mãe de Atalia. Então, o que que era importante a gente ver? Que passa na família. E isso é que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os conselhos que a gente escuta de pessoas, é, é, e às vezes a gente acha que, ah, não, é pro bem. Ah, não, aquela. Nem sempre. Você conhece alguém, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que tem um caráter duvidoso, ou que busca sempre confusão, ou que está sempre pronto para uma confusão, ou que faz fofoca, ou que você conhece alguém, né? E essa pessoa tem família, e essa pessoa vai ter amigos, e essa pessoa pode ser usada para o mal em relação a aconselhar as pessoas. Então, aqui a gente está vendo um reinado pobre de discernimento espiritual, pobre de sabedoria espiritual. Acabe, a gente sabe que Acabe foi um dos piores reis. E aqui está dizendo o quê? Que ele também andou nos caminhos da família inteira de Acabe, pois a mãe dele lhe dava maus conselhos. Então, o problema aqui que a gente vai ver agora é que a Thalia, que é mãe, aliás, sorry, desculpa, filha de Jezabel, né? Vó dele, dava maus conselhos para a geração um, geração 2, geração 3 e foi passando. Então ele também andou nos caminhos de Acabe. Mas a mãe dele lhe dava maus conselhos, claro. Então é necessário a gente ouvir, saber decifrar, saber, porque os conselhos eles podem ser dados por quem você quer que seja. Se for contra a Bíblia, não faça. Se for contra os princípios de Deus, não é um bom conselho. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito. Porque depois da morte do pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Então, muito cuidado a quem nós escutamos, de quem nós escutamos o conselho. Cuidado para quem nós vamos clamar, né? Ser uma pessoa que a gente pede conselho. Ah, não, mas eu só peço conselho para essa pessoa, ela é maravilhosa. Quem está sendo usado? Para que está sendo usado, né? E qual é o intuito, o propósito? Isso é muito, 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 muito importante, gente. Mesmo, 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 mesmo. Tá bom? Então vamos continuar. Ele também seguiu o conselho. E é óbvio que é uma coisa óbvia da gente falar. Você vai falar assim, tá, mas é óbvio, né? Não, não é óbvio. Você acha que ele sabia que a mãe dele estava dando maus conselhos? Se o normal é a mãe amar, se é cuidar, se é estar ali por perto, se ter os mesmos interesses do filho, por que que ele pensaria o contrário? Então, o seu conselheiro é bíblico isso, está escrito. É o Espírito Santo. Um dos atributos do Espírito Santo, dos 7 que nós vamos falar mais lá na frente, é conselheiro. Então, você pode pedir conselho às pessoas? Claro. Pessoas próximas de você? Claro. Pessoas que vão do nada parar perto de você numa padaria e falar: Nossa, está acontecendo isso, e aí você vai acabar fazendo uma amizade. Claro. Mas você deve ir primeiro a elas? Jamais. Primeiro você vai a Deus. Nunca ponha ninguém acima de Deus, porque isso vai contra o primeiro mandamento. Então, não é tão óbvio, que a gente às vezes pode achar que é óbvio, tá? Porque é óbvio, né? Não. Era a mãe dele. Era a mesma coisa de Davi dar maus conselhos para Salomão. Salomão, se bem que Salomão tinha toda a sabedoria, né? Mas é a mesma coisa sei lá, de Pedro dar mau conselho a João. Vai pensar, não, gente, era a mesma, eles são os mesmos apóstolos, é a mesma coisa. Seria óbvio? Não. Então, é tomar cuidado, né? E falar com Deus, sempre buscar, porque, veja, se um dos atributos do Espírito Santo é ser conselheiro, significa que ele é preparado para te dar conselho. Ele é, ele tem a força e o poder para te dar conselho.
Então você busca o conselho dele, Senhor, Espírito Santo, você vai falar com o Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer nesse lugar, eu não sei o que fazer nesse momento de vida, né? Eu não sei o que fazer nesse pensamento, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda, o que que eu faço em relação a isso? Senhor, o que você tem o direito de pedir ao Espírito Santo? Então ele não foi buscar os conselhos de Deus, ele foi para a família, para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu para guerrear contra Azael, rei de Arã, em Ramote de Gileade. Então, é uma coisa que não fica só entre ele. Não é só tipo, recebi o conselho de fulano, mas morreu em mim mesmo, tá tudo certo. Não, porque por conta disso ele se aliou e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Jorão foi ferido, voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei de Arã. Acasias, rei de Judá, no caso, né, filho de Atalia, neto de Jezabel. Rei de Judá foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. E por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Porque Deus vai usar o propósito. Não é porque, nossa, mas Deus é ruim, como assim? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Provocou a queda. Estão contra Deus. E Jesus fala: se não estão por mim, estão contra mim. Só tem dois caminhos. A gente sempre fala isso: Deus é preto no branco. Aqueles que não estão por mim estão contra mim, é o que Jesus diz. Não, mas e se a pessoa, tipo, ela não tem outra religião, ela só não acredita em Deus? Se não estão por mim, estão contra mim. Não, mas e aqueles que são bons de coração e aqueles que, se não estão por mim, estão contra mim? Então, é interessante ver. E quando a gente fala pessoas, obviamente, boas de coração e que fazem tudo isso, a gente também tem um versículo na palavra de Deus, né? Especificamente no livro de Lucas, a gente vê Deus falando, a gente vê Pedro falando para ele que, olha, a gente viu uma pessoa em seu nome, que não nos segue aqui, não está junto com a gente, mas no seu nome, expulsando os demônios e tudo mais. E a gente tentou parar, mas essa pessoa continua fazendo. Aí o que que Deus falou? Deixe ela fazer. Se não estiver contra mim, tá por mim. Se estiver contra mim, aí está contra. Aliás, se não estiver por mim, está contra mim. Agora, se a pessoa estiver fazendo no meu nome, no caso, né? Em Cristo, está por ela. Por ele, aliás, né? Então, quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os oficiais de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que lhe serviam, e os matou. Vocês lembram de Jeú, que quebrou altares, né? Tentou tirar a idolatria e tudo mais do reinado, quando ele foi rei. Então, dos parentes de Acasias que lhe servia, ele os matou. Depois disso, saiu em busca de Acasias e os soldados dele o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Não lhe negaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá. E nós acabamos de falar, de ler sobre Josafá, que foi maravilhoso, buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real de Judá. Ela mandou, né, deu a ordem para que isso acontecesse. Contudo, Jeoaceba, filha do rei de Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, filho de Atalia, que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama. Assim, Jeoaceba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Então, sim, ela governava o país. O filho dela morreu, eles não tinham outra pessoa para ser rei, a mãe foi. Aí, no 7º ano, Joiada se fortaleceu e fez um acordo com os comandantes dos batalhões de 100. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazeias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus.
Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. Ele reinará conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço no sábado, deverá ficar vigiando as portas do templo. Outra terça parte do palácio real, a terça parte restante ficará na porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar que o Senhor lhes determinou. O que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se. Aqui é interessante porque ele fala assim: ó, ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados. Aí tem um mas aqui, que eu acho isso maravilhoso. Mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Então, tipo assim, mesmo aplicando isso para nossa vida, mesmo que pessoa X, Y, Z diga é correto fazer, vai lá e faz, tá? Não, você pode fazer sem problema. Não, isso aqui é super tranquilo. Não, não é ilegal. Não, não é errado. Não, não é criminoso. Não, não é. Tudo o que as pessoas disserem tem um mais aqui, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Então, o que diz isso aqui é que a soberania de Deus está sempre acima de qualquer regra, ordem, etc, 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 né? Então, o interessante é a gente ver isso, porque por mais que a gente seja de vez em quando na vida, né, apresentados a situações X, Y, Z, se não for o que o Senhor te falou, não faça, né? Se não for o que Deus, por exemplo, quer que você sinta, quer que você fale, ou vá contra, por exemplo, né, a palavra dele mesmo, não faça. O que é importante a gente entender, esses dois pontos, né? Então, não é somente, ah, não, mas isso aqui é o certo de fazer. Veja se é o que vai contra a palavra de Deus, porque se for, não faça. Os levitas deverão posicionar-se ao redor do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Nossa, mas mandou matar. Não, mandou não entrar. Então, olha só as formas os pontos de vista que a gente tem para as pessoas que acham que Deus pode ser agressivo, ou violento, ou isso, aquilo, aquilo outro. Matem todo aquele que entrar no templo. Qual foi a ordem aqui? Que só ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto, né, a ordem do Senhor. Aí vem aqui embaixo e fala: matem todo aquele que entrar no templo. Eu, nossa, mas Deus. Não, primeira ordem está aqui, ninguém entra. Mas se entrar, tem a consequência. Então, tudo para Deus é assim. É fácil as pessoas julgarem com os nossos olhos, porque a gente acha que a gente tem um bom senso de entender o que, é justo e o que não é justo. E a gente não tem nenhum. É zero. Zero, absolutamente zero. Quem é justo é Deus. Quem é bom é Deus. Então, tudo que ele fizer vai ser bom. Independente do que a gente achar que foi certo, errado, julgado, bom, tudo o que nós fizermos. Ele é bom. E isso é importante a gente ver. Então, não é que, por exemplo, nossa, mas ele mandou. Sim, ele mandou não entrar. Agora, a pessoa entrar, ela escolheu morrer, porque a ordem estava ali, né? Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos, que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, junto do altar, em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e os seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, puseram nele a coroa e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Em seguida, proclamaram o rei, ungido o ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando a Thalia, veja, ela mandou matar, ela estava possessa porque o filho dela morreu. Então, quando a Thalia viu
ouviu, aliás, o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. E ela viu a entrada em pé junto à coluna. Ela viu o rei, desculpa. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou as próprias vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada todo aquele que a seguir. Porque ele está seguindo, é porque tem o mesmo pensamento, porque tem a mesma, como é que diz? A mesma, não é energia que eu queria falar, mas os mesmos princípios, porque normalmente você segue, né, aquilo que você se identifica. Então, o que ele está dizendo ali é, bom, quem se identificar com ela e achar que o que ela faz é o correto, mate também. Porque Deus tira pela raiz, e é assim que é na nossa vida, ele tirou o nosso pecado pela raiz. Ele perdoou o nosso pecado pela raiz. Foi, acabou, acabou. Não tem essa história de. Mas será que esse pecado, pela raiz, ele acaba com o problema pela raiz? Assim ele fez. É assim ele fez com o dilúvio, assim ele fez em Sodoma e Gomorra, assim é o jeito que Deus faz. E que bom que ele faz. Imagina você ter um vício, você ter um problema, e aí você pede oração e ele não acaba pela raiz. Você pede em oração cura, você pede em oração ajuda, você pede em oração. Imagina se Deus fala: não, vamos fazer o seguinte, você começa agora e aí você assim, vamos dar uns 10 anos para você de fato sair desse problema, né? Vamos tempo ao tempo. Não, Deus tira pela raiz. Acontece que o nosso processo tem um processo. O nosso processo leva um tempo. Mas quando Deus decide, Deus não fica, vamos fazer metade sim, metade assado. Deus decidiu e está decidido. Quando você tem uma decisão com Deus, que seja a mesma coisa, que você decida, não quero mais isso, vou mudar isso, vou e usar o conselho, usar o ânimo, usar a sabedoria, tudo que o Espírito Santo pode te dar para que ele te mantenha nesse caminho que você escolheu. Então, é que é maravilhoso ter um Deus que é assim, ter um pai que é assim, que não deixa você ficar ali né? Você tá ali no poço e ele te deixa ficar ali no poço. Não, olha, eu já entendi que você quer minha mão, já entendi que você quer ajuda, mas vamos fazer assim, amanhã eu começo. Ou então, vamos fazer por partes, né? É diferente de nós estarmos, por exemplo, num deserto e Deus com você te ajudando no seu processo, porque veja, gente, nem sempre a gente vai estar pronto para tirar tudo assim, de uma vez. Nem sempre uma pessoa vai ter a capacidade, e eu não estou falando como é que diz, espiritual, porque espiritual é preto no branco, é isso. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito que ele nos deixa nos adaptarmos, ele nos deixa que o tempo, né, do nosso processo ande conosco, caminhe, mas a diferença é que você pede, você decide pedir ajuda, ele decide te ajudar e ele vai estar te ajudando, te dando o seu tempo, te dando a sua, mas a decisão dele já foi. Então, Deus, quando decide, está decidido. Nós é que levamos esse tempo X, Y, Z e Deus, com sua imensa graça e com a sua imensa paciência e amor né, compreensão, tudo que você possa imaginar, ele vai nos dando conforme nós conseguimos. Imagina você pede, por exemplo, para Deus sei lá, você pede situação na sua vida financeira. Aí você não está pronto, você não está pronta. Aí vai lá e Deus diz, ah, tá bom, toma aí, ó. R$ 1 milhão, pronto. Você acha que você tem a capacidade de gerenciar bem R$ 1 milhão assim do nada? Não tem. Nós não temos, porque o corpo ele é levado por outras coisas, o espírito por outras coisas. Então, por que que nós temos um processo? Para nós nos prepararmos. Mas uma vez que a gente decide, Deus vai estar conosco no nosso tempo, porque Ele é esse Pai bondoso, né? E assim vai. Quando você fala, por exemplo, ah, quero fazer, sei lá, XYZ. Se você não estiver preparado, tudo aquilo ali vai te levar para o pior dos piores dos piores. E isso a gente pode ver, gente, é só abrir o Instagram.
sobre um site de notícias. Quanto de pessoas se acabando com vícios, com drogas, né, pessoas passando por tantas coisas que não aguenta mais viver, por exemplo, que tomam atitudes drásticas. É só a gente ver. Então, nós não estamos, é, como é que diz? A gente não é preparado para algo repentino, a não ser que você esteja no Espírito Santo, forte no Espírito Santo e diga: Senhor, eu decido agora, eu quero fazer agora, como ele diz, porque Deus é tão certo e ele é tão assim na raiz que ele fala: o dia é hoje, a hora é agora, para sua salvação. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo agora. Não é quando você declara que Cristo é seu Salvador, que Ele morreu e ressuscitou por você, quando você declara que Ele é Filho de Deus, você recebe o Espírito Santo na hora. Você não recebe parcialmente. Metade hoje, metade não sou, dependendo de quando você orar, Deus não faz isso, né? Então, quando ele fala para que matem quando seguir, é porque vai dar problema isso aqui. Está seguindo ela, é porque se considera igual, porque se identifica. Isso aqui vai só proliferar, isso aqui só vai fazer as pessoas. Então, elimina. Pois os sacerdotes disseram: não a matem no templo do Senhor. Então eles aprenderam e a levaram à entrada da porta dos cavalos, por terreno do palácio, e lá a mataram. Joiada fez uma aliança pela qual ele e desculpa, e o rei seriam o povo do Senhor. Depois, todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para que apresentassem os holocaustos. Ao Senhor, conforme está escrito desculpa, os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma tivesse impuro. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo do Senhor até o palácio, passando pela porta superior, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade se acalmou depois que Atalha foi morta à espada. Olha só o impacto negativo. Olha só o caos, olha só o peso que aquela pessoa causava. Porque aqui, olha o que diz: se alegrou e a cidade se acalmou. Imagina o que eles estavam passando. Vamos continuar que a gente ainda consegue fazer mais um. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, e a Assembleia de Israel determinaram para a tenda do testemunho? De fato, Atalia, né, aquela mulher era ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, imagina
os que se identificavam com ela? O que que ela não poderia liderar? O que que ela não poderia ensinar? Se aos filhos eles arrombaram o templo de Deus, usaram os objetos para cultuar outros imagina. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. E fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as no cofre até enchê-lo. Sempre que os levitas levavam o cofre até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-no e o levavam de volta, fazendo isso regularmente. Ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. Eles construíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o Senhor, utensílios usados na ministração e para os holocaustos, além das tigelas, outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, por causa do bem que havia feito em Israel a Deus e ao seu templo. Após a morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Eles abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Prestaram cultos a postes de Azerat TV. Joiada tinha uma grande. A gente falou sobre isso aqui ontem, sobre a responsabilidade daquele que foi chamado para ser líder de um povo, do povo de Deus, né? E isso vale para cristão, isso vale, né, nessa leitura especificamente para os israelitas. Todo aquele, isso é uma coisa que a gente precisa sempre falar, todo aquele que tem uma influência na palavra de Deus, na sua vida, todo aquele que, por exemplo, é um líder espiritual de alguma forma na sua vida, ele tem uma responsabilidade imensa, porque é mais do que ser um líder, é saber guiar, né? É ser um bom líder, não é somente ser um líder. E Joiada foi um bom líder e fez com que todo o povo respeitasse, mas quando ele morre, eles abandonaram o templo do Senhor. E ainda prestaram culto aos outros deuses, né? A Zerá, a Deus e os outros ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor lhes tivesse enviado profetas para trazê-los de volta para si, porque Deus não descansa, não. É assim, bom, eles estão perdidos, eu vou levar profetas, porque Deus não falava com eles assim como a gente tem acesso a Deus, não. A gente só tem acesso a Deus agora dessa forma por conta de Jesus. Então, porque ele que fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente vê que Deus não desiste do povo, pode ter certeza que ele não desiste de você. Porque é o jeito que ele funciona, é o caráter que ele tem, é o princípio que ele tem, é o amor que ele tem. Então ele não vai desistir. Agora, ele manda, 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 mas o povo não quis ouvi-los. Porque Deus sempre vai dar a escolha. Sempre vai dar a escolha. Voltar para si, os profetas tivessem testemunhado contra eles, mas o povo não quis ouvi-los. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs de pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. E não é tipo assim, nossa, mas Deus abandonou. Deus mandou sacerdote morre, eles viram idólatras. Deus envia o filho do sacerdote, do profeta, eles vão lá
também não escutam o profeta. Deus envia eles, Deus usa eles como canal, Deus usa eles como ferramenta e eles não querem. Então, é um relacionamento. Isso aqui é um relacionamento. E com Deus, não é um relacionamento abusivo. Não vai ser. No qual a gente só usa Deus e fala. Não vai ser. Com Deus, ou todo o coração está nele ou não. E as pessoas têm a opção de escolher. Alguns, porém, conspiraram contra ele, porque o mal, ele não fica. É tipo assim, ele fica, como a palavra diz, né? Rodando igual um leão, pronto para atacar. E aí, quando alguém faz o bem, ele vai lá e ataca. Você tem vários exemplos disso na sua vida atual. No cenário atual na sua vida, no seu país, você tem. O bem faz uma coisa, o mal vai atrás para pegar. Pegar e fazer pagar, e fazer a vingança, e tudo isso. Então, tem que a gente vê. Eles conspiraram contra ele, por ordem do rei. Apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Então, eles mataram quem Deus mandou. Isso lembra alguma coisa? Cristo. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Que o Senhor veja isso e faça justiça. Imagina ele morrendo falando isso. Como Cristo fala, né? Cristo não fala isso. Cristo fala: Eles não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, eles não fazem o que fazem. Jesus, ele é tão misericordioso que ele ainda fala: Senhor, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E olha que coisa, que aqui se repete as coisas. Que o ser humano não muda. Até hoje é a mesma coisa. Se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado igual. Antes de findar o ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou o rei de Damasco tudo que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Desculpa, quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e o Jeozabade, filho da Moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas crônicas do profeta Ido e Amazias, o seu filho. Sucedeu como rei. É isso, deixa eu ver aqui. A gente não vai conseguir fazer outra leitura especificamente agora. Se bem que acho que ainda dá. Vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Sabe a metade, 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 metade? É isso. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá, porque Deus maravilhoso e justo, né? E, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens escolhidos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar contra você, pois o Senhor não está em Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e derrota. Isso aqui é o seu Deus, isso aqui é o Pai
que você chama de pai. Esse aqui é o que tem poder para dar vitória e derrota aos seus inimigos. Porque você não tem derrota, né? Nosso ponto de vista é derrota, mas para Deus é sempre trabalhando para o bem. Então Deus não tem derrota. Mas aos inimigos, sim. Aos inimigos ele dá o poder de vitória e derrota. Então é importante que a gente saiba esse relacionamento com Deus. Ele faz tudo para o nosso bem. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e os 100 talentos de prata que paguei às tropas israelitas? E ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 e levou-os para o alto de um penhasco e os atirou de lá. Todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não permitindo que participassem da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem puderam salvar o seu próprio povo. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós os nomeamos conselheiro do rei? Pare. Por que que você quer ser morto? É isso que acontece em muitas religiões, muitas doutrinas hoje em dia, quando você vai falar da verdade da palavra, quando você vai explicar, eles não ouvem, não querem ouvir, não querem escutar, não querem entender, não querem. Então, o coração espiritual está fechado, a mente, né, espiritual está fechada, os olhos espirituais estão fechados. Porque aqui, olha só, enquanto ele ainda falava. Então, vão ter pessoas que você vai falar de Deus e ela vai, enquanto você fala, te interromper. Ah, não, mas eu não quero saber hoje. Não, não, hoje não. E é assim que acontece, né? Então, ele fala, por que você está falando? Quem é você? A gente nomeou você conselheiro do rei? E é rejeitado, a palavra de Deus ela é rejeitada. O profeta parou, mas disse: Tudo bem, eu vou parar de falar, mas olha, sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Então ele está falando: olha, Deus me mandou para te dar um conselho. Você não quis pegar, você vai ser destruído. É igual aquela historinha do barco. O barco tá ali, tá acontecendo, né? Uma chuva, 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 e tá tudo alagado, e a pessoa fica ali: não, vou esperar Deus me salvar. E passa um barquinho. Vem, pula aqui. Não, 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 Deus vai me salvar, fica aqui de boa. Aí mais água sobe, aí o cara tá ali ainda esperando, aí passa outro barco. E aí quando ele chega no céu, fala, poxa Deus, você não me salvou? Ele fala, eu mandei os barcos, você não pegou? É igual, porque Deus manda as pessoas às vezes nos aconselhar. Às vezes as pessoas vai usar outra, Deus vai usar outras pessoas para te dar aquela palavra que você precisa ouvir. Mas é o nosso ouvido que precisa estar aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o conselho, para ouvir. Então você olha a ele e fala, Senhor, esse é o seu conselho, isso aqui vai contra você, isso aqui vai contra a favor, isso aqui que... Aí você toma um conselho. Esse aqui foi rejeitado. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante, mas fica em casa, porque aí, peraí. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois havia pedido conselhos aos deuses de Edom, deuses de Edom. Essas coisas de cada lugar tem um padroeiro, cada lugar tem um disso, cada lugar tem um aquilo, gente, tudo é de Deus. Então, Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá.
Judá foi derrotado por Israel e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou para Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, bem como os tesouros no palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra, porque Deus estava protegendo até o momento que ele deixa. Quando ele deixou de seguir, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram lá e o mataram. É assim, sem o meu direcionamento, você vai se ferrar. Sem o meu direcionamento, mas aí você quer mesmo assim, então tudo bem, vai lá. E Deus não obrigou ele a fugir, a ficar com ele, a obedecer ou não obedecer. Deus está quietinho. Ele foi quem deixou de seguir o Senhor. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Bom, finalizamos hoje, a gente iniciou com 22, finalizamos com 25. Que bom, glória a Deus, porque são mais livros que a gente está lendo, né? A gente teve espaço para isso, tempo para isso. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com capítulo 26 e 27. Se Deus quiser mais, a gente vai ler mais. E tá quase, quase, quase lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês, bom descanso e que essa live tenha sido edificante e que até amanhã para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Beijo.